Olá, e estamos de novo, depois de algum tempo, reunidos para mais um podcast. Eu, Gregório, Muito tempo. Dois amigos, Márcio. Olá, pessoas, estou de volta. E o Bruno, ou Pan. Tô aqui também. Vou falar um pouquinho sobre a vida, o universo e tudo mais. Edgar Damiani, se apresente. Olá, sou eu acho. É isso Vamos aí. descobrir. É uma boa pergunta, né? Pra começar. É uma boa pergunta. Quando eu tô quem sou eu? Mas a gente descobre com o tempo. Então, eu vou pegar esse gancho aí desse quem sou eu e Edgar, comenta rapidinho quem é você, o que você tem jogado e o que você tem feito ultimamente de legal no seu tempo livre, no projetos, qualquer coisa. Ixi, Maria. Ok, vamos lá. Eu finjo que eu sou programador de jogos, tá? Por enquanto as pessoas estão acreditando, né? Então, enquanto as pessoas acreditam, a gente vai levando, né? Estou morando na Suécia há 2 anos e meio. Vim para cá para trabalhar na Candy Crush. Agora mudei para uma outra empresa chinesa chamada FunPlus. Estão abrindo um estúdio novo aqui em Estocolmo. Enfim, a gente pode conversar mais sobre isso depois. Então, é isso. Vivendo 2 anos e meio aqui na Suécia. No meu tempo livre, vamos lá, o que eu tô jogando? Cara, eu tô fazendo uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Eu tenho uma lista, a minha lista de jogos, pessoal, Steam, Humble Bundle e por aí vai. Eu tenho 2.300 jogos na lista. E o que eu tô fazendo agora, simplesmente, eu criei um checklist por ordem cronológica de jogos e tô jogando um por um. Qual que é a estimativa de terminar? 3 encarnações. Eu não esperaria menos do que isso. Pela contagem, tu tá zerando Sonic 2, pelo jeito. Olha! Quase lá. Eu tô quase chegando na época do Sonic 2. Quase lá. Mas na verdade, agora eu tô zerando os Adventures, os point and click. Todos que eu não terminei, e alguns que eu terminei que agora eu tô apresentando pra minha filha. A gente tá jogando junto, apresenta pra ela o que é o Monkey Island, o que é o Loom, o que é Indiana Jones, e a Última Cruzada. Eu tava jogando agora, Indiana Jones e a Última Cruzada. E por aí vai. Agora, comprei o Baldur's Gate usado. Legal. Boa. Agora vou jogar Baldur's Gate também, porque eu nunca terminei. Fiz uma rapa de vários RPGs que eu nunca tinha terminado também. Vários, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1. Um monte de coisa. Então, enfim. E o que eu tô fazendo no meu tempo livre Gravando um podcast com umas pessoas estranhas. Exatamente, né? Mas essa é a parte mais legal. Eu não estou programando muito por enquanto. Eu tenho alguns projetos que eu quero tocar, mas tem outras coisas acontecendo na minha vida agora que eu preciso resolver, e é o que eu estou fazendo. A gente pode até conversar sobre isso depois, mas não tem nada a ver com programação. E, enfim, aí quando eu resolver essa parte, aí eu vou voltar para os meus projetos. Eu tenho um projeto de mestrado que eu quero continuar, tem outras coisas que eu tenho em mente, e enfim, pesquisas, tem um monte de coisa, enfim. Depois, se vocês quiserem perguntar aí, a gente vai destrinchando. É bacana, Boa. Bastante coisa legal aí. Isso aí vai ser um papo bacana. Tem várias vertentes que a gente pode explorar, mas... Bruno Panho, você é o cara das novidades dessa vez, como é que tá a vida? Tá tudo tranquilo, cara, aí por aí. Não, deixa eu fazer o jogo rápido. Cara, meus updates, eu troquei de emprego, mas eu continuo trabalhando com software de gente chata, não é joguinho. Tô desenvolvendo meu card game ainda no tempo livre, não sei se eu já falei sobre ele em algum momento no podcast, mas enfim. Tem a versão Tabletop Simulator funcionando, mas eu quero implementar ele, então isso vai levar alguns anos, porque eu tenho muita preguiça de implementar. Mas tá acontecendo. Mas tá jogável, não tá? No Tabletop Simulator, sim. É compartilhável, não é? Sim, se quiser, sim. Deixa link pros amiguinhos. Eu ainda não descobri como se compartilha no Tabletop. Vou ver isso, vou dar uma olhada.
E, cara, eu tava jogando Control, que é um jogo que saiu em 2019, se não me engano. E eu joguei até um ponto que ele parou de abrir, por causa que versão PC ninguém dá a mínima, né? Ninguém porta direito. E aí eu vi o resto dele no YouTube e me diverti muito. Porque aí não precisei nem jogar. Os jogos se jogam sozinhos hoje em dia. Eu não entendo os jovens, cara. Cara, eu tava bolado e eu perfeito queria pra ver o final da história. Cara, eu acho que não, porque ele não abre. Quer dizer, ele abre, mas ele não reconhece o Press Enter. Divertido. Isso aí é uma amargura de graça, sim, mas é porque eu tava bem empolgado com o jogo e aí de um dia pra outro ele parou. Alguém, estagiário, lançou um update lá. E você, Márcio, como é que tá o trabalho, a vida? Olá, obrigado por perguntar, eu vou bem. Eu, cara, trabalhando bastante, ainda trabalhando Essa educação alemã é uma beleza. né? É um híbrido. Ainda trabalhando na engine aqui no YouTube, né? Seguindo com a série. Não tão frequente quanto eu gostaria, because reasons, mas os vídeos estão sendo bem legais, assim, sempre umas coisas bem profundas e sempre no sentido de coisas que ninguém me explicou quando eu estava começando, que eu gostaria muito de ter ouvido, sabe? Dei uma parada porque veio a SIGGRAPH, era para ter gravado essa semana, mas essa semana teve os vídeos da SIGGRAPH. Semana que vem tem DevCon, então não sei se vai até o final de semana, se for vai me tirar mais uma semana. E fora isso, só trabalhando loucamente mesmo, estando a partir de casa. E eu cheguei tarde pra festa, mas agora que eu comecei a jogar Bloodborne, eu só tô sofrendo horrores, mas tô me divertindo pra caramba. Por falar em chegar tarde pra festa, eu também comecei a jogar Valheim. E, né, tarde pra festa também. Mas tá divertido jogando com o pessoal da empresa antiga. Pra começar, seria legal apresentar o Edgar para todo mundo, comentar sobre a sua carreira, o que te fez brincar com jogos, querer fazer jogos, onde você começou, por que você tá aqui hoje, como a gente se conheceu e tudo mais. E onde você acha que vai parar? Por quê? Se ele soubesse 10 anos atrás, não teria... Você vê, cara, isso é karma. É assim que funciona. Veio até pra morar do lado do país que eu moro. Você que viu? É isso? Não desgruda, pô. Cara, vamos lá, motivação. Assim, eu não sei se eu me considero já da geração anterior, eu não sei de qual geração eu sou, mas eu tô perdido. Mas o que eu vou falar agora, vocês já me avisam onde eu me encaixo. A minha primeira experiência de programação de jogos foi em 1987. Tá? E essa história é interessante, porque eu era muito pequeno naquela época. Eu tinha 7 anos. E o meu pai, ele tinha comprado, ele curtia a tecnologia, aí ele tinha comprado um MSX. Vocês lembram do MSX? Eu programei Basic no MSX. Basic pro MSX, exatamente. Não me orgulho de revelar isso em público, mas eu fiz. Sabe, era o que tinha, sabe? Você conforme a música. E foi exatamente isso. Aí o meu pai, ele tinha esperança que o meu irmão mais velho começasse a estudar programação e tal. Porque o meu irmão mais velho é 6 anos mais velho. Então ele já estava ali com os seus 13 anos. E ele tinha esperança que o meu irmão começasse a programar e tal. E aí ele começou a comprar uns livrinhos, e ele comprou 3 livrinhos de programação de jogos, que apareceram lá no Brasil, um negócio meio... Falando disso, até, 1987 surgiu, pior que surgiu. E era assim, e eles eram temáticos, jogos de espionagem, jogos de terror. Era tudo jogo pequenininho, que você programava em Basic, no MSX ou similares, né, nos compatíveis. No final das contas, quem pegou os livros para programar fui eu. Eu tenho eles até hoje, tá na minha prateleira. Legal. E o MSX ainda existe? O meu não.
Eu vendi ele, cara, quando eu tinha acho 14 anos. Que eu queria comprar um. Eu não lembro o que eu queria comprar. Eu peguei o dinheiro e comprei uma outra coisa. Eu não lembro o que eu comprei. Sei lá. A realidade do brasileiro, né? Exatamente. Guarda essas coisas. Mas, então eu ficava programando. E naquela época era interessante, porque o MSX, ele não tem HD, não tinha armazenamento, né? E naquela época eu ganhei meu primeiro drive de disquete muito tempo depois. Então eu não tinha armazenamento, eu só tinha memória RAM. Então como é que funcionava? Você ia lá, programava, passava um tempão programando, cheio de erros, você tinha que ir lá, corrigir os erros e tal. Passava a tarde toda programando para jogar 10 minutos, porque o jogo era pequenininho, bobo, chato, né? Jogar 10 minutos, desligava o computador e perdia tudo, né? Essa era a minha vida diária. Era, sabe, é como se eu tivesse amnésia, assim, né? Aquele cara que acorda todo dia, né? Tem que ficar lembrando pra ele o que ele tinha feito, quem ele era e tal. Essa era a minha vida, e eu adorava fazer isso. Eu acho que realmente era mais divertido programar do que jogar, né? Enfim, se não fosse, eu não ia ficar horas programando para jogar 10 minutos. Né? Não, sem dúvida. E acho que foi ali, cara, que foi plantada a semente, né? Bem ou mal, acabou sendo minha grande influência, né? E aí com 18 anos, aí bateu de novo, assim, a ideia, já estava programando, já tinha começado a trabalhar como programador, e surgiu assim, falei, pô, quero aprender DirectX, né? Aí não existia livro no Brasil, né? A gente está falando de 1998. Não tinha, era muito difícil conseguir esse tipo de informação no Brasil. Então, a única maneira que eu tinha naquela época era ir até a Livraria Cultura, na Paulista, e solicitar, né, que eles importassem os livros. Era o único jeito de conseguir naquela época, e era caro pra caramba. Minha Nossa Senhora. E aí eu comecei a comprar livro, importar um outro, e foi por ali. Ali eu comecei a estudar mais C++, fui indo. 98. 98. Eu tava aprendendo a ler. Aliás, tu falar que tu importava... Nossa, o Greg tá muito novo. Tu importava livro, tu importava eles em inglês. Não existia tradução. Tá, justo. Nenhuma. Não existia tradução nenhuma. Por falar nisso, isso é outro gancho da sua carreira, né? Você fez bastante sim. tradução de livro, né, pro Brasil. Sim, por causa... Aliás, essa é uma outra história, assim, eu tenho umas histórias engraçadas na minha vida, de como eu fui fazendo as coisas na minha carreira, né? Uma delas foi de escrever livro. E o meu primeiro livro foi engraçado, que eu estava programando, eu era desenvolvedor web, e aí eu tinha o guia de JavaScript da Novatec. Vocês conhecem esses guias? Os pequenininhos? Tem um claro, aqui. Claro. Então. De C++. Então, aí, ó, C++, esse mesmo. E aí eu tinha o de JavaScript, né, comigo, só que ele era de 1995. Falei, caramba, isso aqui tá defasado, né? Será que eles não vão lançar um novo? Aí eu peguei, tinha o telefone da editora, liguei pra editora, né? Aí quem atendeu foi o editor. Aí eu, então, esse guia de JavaScript aqui, não sei o que, vocês não pretendem atualizar, não? Aí ele, sim, a gente tá nos planos, mas a gente não sabe quando vai acontecer e tal. E eu tinha comprado um guia de ASP. Eu tava programando em ASP naquela época. E aí, no meio tinha um panfletinho falando assim, estamos procurando autores para os seguintes assuntos, tal. E naquela época, eu trabalhava muito com Flash. Assim, manjava tudo de Flash. Naquela época era o Flash 4. E Macromedia ainda, né? E eu adorava mexer com Flash, eu sabia tudo de Flash, porque, enfim, a gente tinha vários projetos projetos web, né? Naquela época, 1998 especificamente, foi o boom de site em Flash, né, no Brasil.
Depois todo mundo falou, não aguento mais site em Flash, parem de fazer essas coisas loucas, por que vocês estão fazendo isso? Mas todo mundo ficou louco. Que assistir uma intro de 40 minutos toda vez que entrasse no site, o cara mó orgulhoso por mostrar o trabalho dele. Não, tu vai assistir essa jossa todinha. Usabilidade naquela época era uma coisa muito louca. Enfim, né, aí então eu trabalhava muito com Flash, e não tinha Flash na lista lá do estamos procurando autores. E eu sempre gostei de escrever. E eu fiquei pensando, pô, seria legal escrever um livro, né? Imagina, um moleque, eu estava para fazer 18 anos naquela época. Aí eu liguei na editora, né, perguntei de JavaScript, o editor me respondeu, aí eu fiquei hesitando assim, pergunta ou não pergunta? Vou perguntar. Então, eu vi o panfletinho aqui, né, você está procurando autores, mas não tem Flash. Te interessa? Aí ele falou assim, né, interessa, por quê? Você escreve? Na hora você, escrevo? Desde hoje. Olha, minha professora da 3ª série adorava as minhas redações. Aí ele falou, legal, então tá bom, então vamos fazer assim, eu vou te mandar um template em PageMaker, escreve 2 páginas, me manda por e-mail, se eu gostar você escreve o livro. Eu falei, tá bom. Aí ele me mandou, escrevi, mandei para ele no dia seguinte já, que eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria colocar ali, numa certa área do livro. Peguei, escrevi, mandei para ele, liguei lá. Aí ele, não, recebi, tô olhando aqui, legal. E ele começou a ler, né? Eu no telefone e ele lendo lá. Legal. Bom, ok, pode escrever. E foi assim. Isso o quê? Com 17, 18 anos? 17. Legal. 17. E aí, assim, quando eu terminei o livro eu tava com 18 anos. E aí, mas foi tudo meio assim na minha carreira. Tudo do tipo, você faz fácil. Nunca fiz, mas faço. Né? Eu tenho certeza que eu consigo. Então, aliás, isso é uma coisa importante, assim, né? Se a gente for conversar, essa questão de você confiar em você mesmo, né? De você falar assim, pô, se eu sei que eu sou capaz, eu tenho que falar que posso e fazer. Não só falar que pode e não fazer, mas enfim. Tem uma coisa que você gosta, né? Não tem por que não dar certo, já que você já gosta. Exato. Mas isso também reflete um pouco na nossa realidade no Brasil. Assim, isso a gente pode conversar mais depois, né? As diferenças, né? De quem tenta ser um game dev, quem tenta seguir a carreira de game dev no Brasil e como são as coisas fora do Brasil. Mas isso é uma outra história, né? Que a gente pode encaixar aqui no meio. Mas assim, praticamente tudo que eu fiz na minha carreira foi meio assim, se faz fácil, vamos aí, vamos. Nunca mexi com isso, mas dou um jeito, não tem problema. Né? Bem jeitinho brasileiro, né? Então, fiz esse livro, aí curiosamente depois, o meu terceiro livro foi o Guia de JavaScript, que foi aquele que eu liguei para perguntar para o editor quando que ia ter a versão nova. Fui eu que fiz a versão nova do livro. Eu lembro desse porque eu tentei comprar, porque eu já te conhecia, mas não existia mais na época. Então, até hoje é talvez em sebo, mas eu acabei nunca mais procurando. Mas assim, foi bem legal, assim, até hoje eu tenho amizade com o Rubens, o editor da Novatec, né, o Rubens foi o meu primeiro mentor na minha vida profissional, né, eu tive alguns mentores ao longo da minha vida e o Rubens foi o primeiro. E ele me falou uma coisa, depois que eu escrevi o livro de Flash, e eu acho que é legal, serve em geral, assim, ele me ligou, falou assim, Edgar, chegou da gráfica aqui o livro, você quer ver? Quero. Né, eu morava em Santo André, a editora em São Paulo, peguei ônibus, metrô, ônibus, trem, né, cheguei lá. Aí, ele, abre a caixa aí, né, peguei, abri a caixa, todo feliz, né, todo orgulhoso, assim, né, olhei o meu guia e tal. Que bonitinho, né, que orgulho. Aí ele falou assim, legal, tá se sentindo bem, tá feliz? Então agora vou te falar uma coisa. Ok, aproveita o momento, mas segue em frente. Do tipo, não senta nisso aqui, tá? Tem muito mais que você tem que fazer na vida, isso aqui é só o primeiro.
segue em frente. Não se prenda ao que você acabou de conquistar. Vai ter outros. Segue. Foi muito legal ele ter falado isso, porque às vezes a gente tem essa coisa de se apegar a certas coisas, conquistas que a gente tem na vida, e às vezes a gente perde um pouco assim a amplitude e a visão do que poderia vir mais à frente, né? Então foi muito legal, acho que foi um dos conselhos mais legais que eu recebi na minha vida profissional. Mas eu comecei a trabalhar com jogos mesmo, efetivamente, em 2005. E eu consegui meu primeiro projeto, né, de jogos. Foram uns protótipos que acabaram não indo para frente, mas enfim, C++, DirectX. E aí depois eu comecei a brincar com bibliotecas open source. E aí uma das experiências mais importantes para mim que foi quando eu criei o meu primeiro game engine. Eu queria criar um game engine baseado em bibliotecas open source. Alguma coisa que fosse reutilizável e tal. E foi uma experiência bem legal, quase 2 anos brincando com isso. E daí pra frente é aquela coisa assim, né? Você vai pegando um bico aqui, uma coisinha ali, e vai tentando descobrir o seu caminho. Nessa época tinha empresa de jogo no Brasil ou era mais projetos que apareciam, você pegava? Era mais projeto. Não tinha... Eu estava conversando com um cara na época, ele trabalhava com 3D e tal, e ele estava tentando estender a empresa dele para trabalhar com jogos. Né? Foi um dos primeiros protótipos que eu criei, né? Criei com ele e tal. Mas naquela época, assim, quantas empresas tinha de jogos no Brasil? Eu lembro que eu brincava que nessa época todas as empresas brasileiras terminavam com Era Perceptum, Continuum. Como que eram os nomes das empresas? Teve aquele que lançou um RTS, estilo StarCraft. Eles ficaram desenvolvendo por 5 anos o jogo. Aí... É a que fica lá no sul? Eu acho que é. Não, é Hoplon, né? Não, não é Hoplon. Não é Hoplon. Não é Hoplon. É uma dessas que terminava em 1. Eles começaram antes do StarCraft, mas eles acabaram lançando depois do StarCraft. O jogo não era ruim, mas não tinha mais como, né? A Blizzard entrou, pegou tudo, e quando eles lançaram o jogo, não teve jeito. Então tinha algumas poucas empresas naquela época fazendo o jogo, mas era muito, muito pouco. A grande maioria das coisas que você podia fazer na época era bico, projetos, né? Nada pro mercado geral. E qual era o tipo usual de projetos que aparecia? Eu assumo que pela época era coisa de Advergame ou essas empresas de publicidade tentando migrar para a área de jogos, ou não? Não, eu não cheguei a trabalhar diretamente com Advergame. Estava começando a surgir jogo em Flash e tal. O que eu cheguei a fazer muito foram pequenos jogos para curso, tipo Senac, eventos pequenos. E aí depois pastei um pouquinho para conseguir um fio da meada. Continuei com os meus projetos pessoais, na época que eu não tinha trabalho direto de jogos, então Game Engine e tal. Nessa época, os teus projetos pessoais, eram ainda na área de jogos? Ou você chegou a variar um pouco tua área de interesse? Não. Era tudo jogos. Naquela época eu gostava muito de brincar, de fazer game engine. Tanto que o Greg brincou um pouco nessa época também, com a Anima. Aí nessa mesma época surgiu a Campus Party, em 2008, se não me engano. Aí comecei a dar palestra lá. E as minhas primeiras palestras foram convencionais, do tipo, eu tinha acabado de escrever um livro de Second Life, dei palestra de Second Life, dei palestra de outras coisas. Eu acho que eu dei palestra do Render Monkey. Vocês lembram do Render Monkey? Não. Eu lembro porque você e o Luiz estavam conversando sobre isso outro dia. Isso. Eu nunca usei. Aí eu dei uma olhada porque eu vi vocês conversando. O Render Monkey, ele foi a primeira ferramenta a permitir que você criasse shaders e conseguisse enxergar visualmente o que você estava fazendo. Então, foi o primeiro ambiente de desenvolvimento de shaders que surgiu, pelo menos o primeiro decente, né? Aí depois morreu, surgiu tanta coisa melhor depois que nem... E eu acho que era da ATI, era um programa da ATI. Era bem legal, eu gostava muito de criar shader nele. Então, a ATI que hoje é a AMD, né? Ou é a parte de placa gráfica da AMD. Exatamente. Então, de novo, né? Eu preciso entender de que geração eu sou. Eu falo de Macromedia, eu falo de ATI.
Sim, mas Esses nomes aí eu conheço, eu não conhecia o Render Monkey. E como é que foi isso de você chegar no ponto de palestrar na Campus Party? Você foi por conta de alguma empresa ou você ofereceu tua palestra e conseguiu espaço, alguma coisa assim? essa é uma outra história louca. Eu preciso pensar o quanto eu posso falar publicamente. Mas assim, vamos lá. Eu fui em 2006. Eu fui palestrar em um evento em Volta Redonda, não. Sem falar Volta Redonda, não, é Niterói. Em Niterói. Era um evento da revista Computer Graphics. Isso no Vocês Rio de lembram Janeiro? dessa revista? Sim. No Rio de Janeiro. Eu sou No Rio de Janeiro. dessa área ali, cara. Ah, é? Opa! Você tava lá? Por isso que eu mudei da Alemanha, porque é carioca. Você foi assaltado quando você foi lá? Se foi, pode ter sido eu. Não, até tava bem tranquilo lá. Pô. Então a escola onde eu dava aula foi convidada. Aí eu fui lá para dar palestra. Foi a minha primeira experiência com palestra, né? E foi interessante. Eu não sabia, nossa, o que vai acontecer na época? E eu lembro que antes de subir no palco, as pernas tremendo, assim, né? Ixi, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas na hora que eu subi no palco, foi interessante. As pernas pararam de tremer e foi como se eu tivesse feito aquilo durante muitos anos antes de subir no palco. Foi um negócio, foi inexplicável, assim, o que aconteceu no momento que eu parecia natural. Foi interessante, foi uma experiência muito interessante. E aí, dei essas palestras lá, aí eu conheci um colega, também estava dando palestra lá, e a gente começou a fazer uns projetos juntos, e aí ele montou um evento em São Paulo, chamado Bicubic, e eu acho que esse foi em 2007. E aí eu dei uma palestra nesse Bicubic, e aí o Luiz Pestana estava lá, grande Luiz. E o Luiz, ele era... Um salve pro Luiz. E o Luiz, ele estava como organizador da Campus Party, um dos organizadores. E aí ele estava lá, gostou da palestra, falou, pô, não tem como você dar essa palestra lá na Campus Party? Né? E aí começou o processo. Então, e aí eu fui em 2008, que ia ser a primeira edição da Campus Party. Aí eu dei essa palestra. Era uma palestra sobre shader. E não era do Render Monkey, era uma palestra sobre shaders em geral. Era matemática, na verdade. Explicando sistemas de coordenadas, conversão de sistemas de coordenadas e tal. Aí ele gostou, e aí começou a série de palestras na Campus Party a partir de 2008. E aí em 2010 eu comecei a dar umas palestras meio diferentes lá. Eu já tinha umas ideias na cabeça, umas coisas que eu queria começar a falar a respeito. E aí em 2010 eu mudei um pouco o rumo das palestras, e aí comecei a falar de psicologia nos jogos, simbolismo nos jogos, e aí virou marca registrada, assim, todo ano tinha que dar palestras desse tipo. E aí dali ia muito aluno de universidade, né? Então eles chegavam para mim, tem como você levar essa palestra lá para minha faculdade e tal? Aí eu comecei a dar essa palestra em faculdades também. Foi uma época bem legal, cara. Foram 6 anos, assim, brincando de pega ônibus, vai para outra cidade, dá uma palestra e volta e tal. Mas eu acho que foi uma das épocas mais interessantes da minha vida, mesmo que eu não estivesse fazendo jogos nesse meu tempo, estava só brincando com meus projetos particulares nessa época. Poder trazer assuntos, mostrar os jogos de uma maneira mais profunda, mostrar que os jogos não são só mero entretenimento, né? Isso foi muito legal, foi muito recompensador. Eu conheci muita gente bacana e eu espero ter influenciado as pessoas de maneira positiva com isso. Você falou que as suas primeiras palestras foram, se eu não me engano, do Render Monkey. Teve uma segunda que eu... Pois é, e bem assim, de nicho a princípio. E como é que foi essa coisa de você... Parece que foi um salto muito grande você sair dessas palestras estritamente técnicas e ir
para psicologia e simbolismo em jogos? O que motivou isso? Qual foi em que momento virou a chave e por que virou nessa direção? Quando eu comecei em 2000 agora o ano vai ser complicado, 2002, 2003, se não me engano, alguma coisa assim. Eu criei uma apostila para uma escola de desenvolvimento de jogos e também eu fiz uma apostila mais teórica, onde eu tentava mostrar os jogos, a essência dos jogos, de maneira mais filosófica. E naquela época, 2002, 2003, eu já estava matutando um monte de coisa sobre jogos, um monte de coisa. E dali eu fui ruminando, e nessa mesma época eu já estava estudando psicologia junguiana, entre outras coisas. Adorava estudar Platão nessa época, e aí você vai misturando as influências e estudando um pouco de hinduísmo, e no hinduísmo tem alguns conceitos interessantes. Um deles é o conceito de lila. Lila seria como o jogo cósmico, né? É um aspecto filosófico de uma certa área do hinduísmo. Então, eu comecei a ter contato com essas visões mais profundas sobre jogos. Nessa época eu li o Homo Ludens, e então várias coisas assim, e eu fui entendendo que os jogos eram muito mais do que simplesmente perder tempo, ou naquela época, pelo menos na minha época, né, via-se com olhos muito ruins os videogames, né? A juventude vai se perder, né? Vai derreter o cérebro das crianças e coisas do tipo, né? E não é só isso, né? Naquela época estragava até a televisão. Ah, isso é verdade. Isso não é mito. Alguém já estragou uma televisão jogando videogame? Minha avó diz só que arremessando o controle. Segundo minha avó, sim, estragava a televisão. Pois é. E então, naquela época, eu comecei a entender por que eu me aproximei tanto, eu gostava tanto da área de jogos. Não é só jogar, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava muito de ver o meu irmão jogar, e nem tanto de jogar, né? Eu pegar o controle e ficar, eu gostava de ver o meu irmão jogar. Por quê? Eu gostava simplesmente, naquele momento, era a imersão no jogo, minha. Então, eu imergia no cenário, na música, e eu gostava disso. Eu gostava de me perder ali, né? Então, era quase como um processo reflexivo para mim, quando eu parava ali para ver meu irmão jogar. E aos poucos eu fui entendendo, conforme eu fui estudando psicologia, filosofia, eu fui entendendo mais ou menos o porquê disso e tal. E com isso eu fui montando algumas teorias na minha cabeça sobre jogos. E em 2010 foi a primeira vez que eu expus essa teoria louca sobre a relação entre jogos, psicologia e simbolismo. Enfim, foi uma época bem legal. E aos poucos eu fui refinando a teoria, as ideias. E eu cheguei num ponto ali onde, naquela época, hoje eu não sei se eu consigo fazer isso ainda, mas eu chegava para uma pessoa, eu pedia para ela falar assim, que jogo você está jogando? Aí ela falava o jogo que ela estava jogando. E aí eu começava a falar um pouco sobre ela. Falar, então você é assim, 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 tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu tive casos muito engraçados quando eu ia dessas palestras nas faculdades. Umas histórias que vocês não acreditam, assim, de coisas que eu fui descobrindo por causa dos jogos. Eu não sabia, depois o pessoal chegava e falava, cara, você acertou em cheio. Eu falei, eu acertei, o que eu acertei? E agora você me conta, né? Era bem legal, nas Campus Parties, você, pelo menos algumas das que eu tava lá, você fazia isso, né? Do meio pro final você abria pra galera perguntar e você ficava debatendo sobre os jogos. Sim. E mostrando imagem, exemplo. E uma bem simples que até hoje eu não esqueço foi sobre o quanto a mãe do designer de um dos Final Fantasies influenciou no que acontece no jogo, né? Que acho que foi na primeira que você na primeira que eu assisti, você comentou, eu falei, caramba,
Tipo, é tão bizarro. Isso, a morte Se da você quiser Ares. contar essa história pro Pai e pro Márcio também. É uma das, né? Porque quando você olha a história do Final Fantasy VII, né, e a Ares morre, aí fica aquela coisa. Teve muita gente naquela época que ficou hackeando os CDs, porque eram 3 discos, né, o jogo, e eles ficavam hackeando os outros discos para ver se a Ares não estava lá. Eu lembro de gente que estava procurando traços da Ares no jogo, no CD, para falar assim, não, tem um jeito talvez de não deixar ela morrer, né? E não tem, ela tem que morrer. E aí tem todo um aspecto psicológico simbólico nisso, por que ela tem que morrer, o que acontece no final do jogo. Né? Se ela estivesse viva, ela não conseguiria salvar o mundo. Tem toda uma coisa, assim, é muito legal. E é nessa história, é isso que o Greg falou. Naquela época, o Sakaguchi, se não me engano, perdeu a mãe. Né? Então ele estava, isso influenciou muito nessa questão da morte da Ares. Ele tinha que lidar com o luto, com a dor da perda da mãe de alguma forma, e ele acabou expressando isso na morte da Ares. E ele fala, eu vi uma entrevista dele, da época, assim, que ele falava que um personagem tinha que morrer, ele estava tentando escolher quem que era. E aí ele decidiu pela Ares. E assim, a história da Ares, da raça de onde ela veio, eu explico, eu acho que foi nessa palestra, Greg, que eu expliquei a introdução do Final Fantasy VII. Acho que foram 2 dias, né? Você continuou ela no dia seguinte, aí na do dia anterior. Depois eu tenho que achar os links. Eu sei que eu tenho elas baixadas no meu computador, mas tá no YouTube em algum canto também. Esse ano. Em algum canto do YouTube ainda existe, não sei onde. E aí eu expliquei várias coisas, né? O gancho da Ares, quando você olha no começo do jogo, que ela tá vendendo rosas, né, na cidade. Qual é o simbolismo da rosa? E aí quando a câmera volta, tem uma placa em cima dela escrito Loveless, né? Sem amor. Né? Por quê? Que não é por acaso. Né? E aí você abre a cidade de uma mandala. E aí tem que explicar psicologicamente o que é uma mandala. E por aí vai. Né? Tem inúmeras coisas, inúmeras coisas. Essa é a história da Ares. Tem uma outra história, se vocês me permitem contar, que eu fui dar foi uma palestra na Unesp. Eu acho que foi na Unesp. E aí eu fiz o que eu sempre faço, normalmente. E nessa época eu já tinha levado as palestras. Normalmente o tema da palestra era assim: por que você joga o que você joga? E por que você não joga o que você não joga? Normalmente era esse o tema da palestra. E aí eu atacava para tudo quanto é lado. Então, normalmente nessas palestras eu chegava, já pegava uma pessoa assim: o que você está jogando? Né? E como eu não conheço ninguém ali, né, para tentar justamente mostrar como que funciona o processo. Então, através dos jogos é possível descobrir alguma coisa sobre a pessoa. E aí eu fiz isso nessa palestra. Aí tinha uma menina sentada lá no fundo. E sabe aquele negócio, né? Quanto mais a pessoa tenta se esconder, mais fica uma setinha na cabeça dela. Falando assim, né? Me escolha, me escolha, me escolha. Sim. Aconteceu isso, né? Aí eu apontei para ela, assim, né? Aí ela ficou meio vermelha, assim, do tipo, oh, não, justo eu. Aí eu falei, e aí, vamos lá, fala pra mim, o que você tá jogando? Aí ela falou, eu tô jogando Need for Speed Underground. Aí na hora, eu parei assim, falei, hã? Peraí. Né, vocês lembram o comercial do Hot Pocket? Né, para tudo. E aí no momento Sim. do Hot Pocket, eu tava nesse momento, né, na hora que ela falou do Need for Speed Underground. Aí, pai, meu, tá aí uma coisa que eu não esperava. Aí, nossa. Aí eu virei pra ela e falei, escuta, me diz uma coisa. O que tá acontecendo na sua vida que você tá se sentindo presa? Meu, quando eu falei isso, a menina ficou, assim, virou um arco-íris. Assim, o rosto dela foi de roxo para amarelo, para verde. Ela tinha um papel na mesa, ela começou a se abanar com o papel. Falei, meu Deus do céu, onde eu meti minha mão, né? Aí, que cumbuca é essa? Aí deu um intervalo, os colegas dela vieram conversar comigo, falaram, cara, você pegou na veia. Eu falei, então agora você me explica o que eu peguei, né? Porque eu não entendi.
E foi um negócio interessante. A menina, porque quando você vai para essas universidades no interior de São Paulo, você vai morar em república, né? Você não mora na cidade, você está vindo de cidades vizinhas, tal. Então você vai morar em república. E a vida em república é completamente diferente. Seus pais não estão perto, tal, né? Enfim, vida de república. E essa menina, ela era muito religiosa. E aí ela foi morar em república. E quando ela foi para a república, ela foi com essa mentalidade religiosa, né? Então eles falaram que ela tentava conversar sobre religião com todo mundo, tentava converter, tal, e coisas do tipo, para a religião dela, tal. E só que acontece, você tá sozinho, sem os seus pais, numa vida totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente, com coisas diferentes acontecendo à sua volta. Por mais que você negue, que às vezes você fala assim, não, minha religião não permite, ou sou contra, isso, aquilo, existe uma coisa chamada inconsciente. E o inconsciente é um bicho danado. E quando ele quer se manifestar, você não segura. Então o que aconteceu? Ela começou a entrar em conflito com essas duas vidas, né? Com a vida anterior dela, com uma vida religiosa, e com a vida nova, que não tinha nada a ver com a religião, mas que inconscientemente ela queria participar de alguma forma. Mas ela se negava por causa da religião. O que aconteceu? Gerou um conflito interno. Porque ela queria, mas ao mesmo tempo ela falava, não posso. Eu quero, mas não posso. Né? Como ela resolveu isso? Jogando Need for Speed Underground. Por quê? Porque o jogo ele tem duas características interessantes. Né? Primeiro que é um jogo de corrida. E jogo de corrida, por si só, o sentimento de velocidade ele implica em poder e liberdade. É a sensação de poder e de liberdade. Poder porque você está lá controlando um bicho que é muito mais pesado que você e né, você está no poder, no controle do negócio. E a sensação de velocidade, ela simbolicamente, ela te leva ao sentimento de liberdade. Provavelmente porque é uma experiência que você não tem, a velocidade que você tem naquele momento é uma percepção do mundo que você não tem na sua vida cotidiana. Né? Então esse é o primeiro aspecto. Mas ela não estava jogando qualquer jogo de corrida, ela estava jogando Need for Speed Underground. E o que é o Need for Speed Underground? É um jogo de racha. Ou seja, é um jogo onde você quebra as regras. É um submundo, né? Os rachas acontecem de madrugada, em áreas ermas, né, para fugir da polícia, e ali você está fazendo um monte de coisa que a sociedade considera errado. Então, junta as duas coisas e olha para o momento entre o que ela estava jogando naquele momento e o que estava acontecendo na vida dela. E assim, eu fui coletando vários exemplos desses ao longo dos anos com as palestras. E quanto mais eu dava essas palestras, quanto mais eu conversava com as pessoas, mais eu fui confirmando que isso é verdade. Que a gente está falando de jogos, mas não precisa ser jogos. Eu poderia perguntar que livros você lê, que filmes você assiste, ou qualquer coisa, porque nada é por acaso. Tudo que a gente faz tem um porquê. Mesmo que a gente não entenda, tem um porquê. E simplesmente eu me especializei em perguntar sobre os jogos que as pessoas jogam e começar a interpretar os jogos. E por que você não joga outros tipos de jogos? Eu sei que você tem uma história interessante sobre isso, de você se forçando a jogar coisas. Isso. Tá. Como é que foi? Por que isso acontece? Por que você se forçou e como é que foi a sensação? Tá. Porque o que acontece? Entrando um pouco de psicologia agora, psicologia junguiana, né? Normalmente quando você fala eu, né, você está falando daquilo que em psicologia junguiana é chamado de ego. Então, ego seria a sua consciência, é o centro da sua consciência, mas não o centro daquilo que você é como um todo. Isso é uma outra história. Então, aquilo que você consegue pensar sobre si mesmo. Né? Quando você fala eu sou isso, eu faço aquilo e tal, tudo isso, quem está falando é o ego.
Então esse é o reino do ego. Normalmente, quando a gente joga alguma coisa, a gente joga através do ego. É o ego que escolhe. Então eu falo assim, eu quero jogar tal coisa. Mas o ego não sabe por que ele quer jogar tal coisa. Ele simplesmente fala assim, eu quero jogar. Surge o desejo, fala, tá bom, eu quero saciar o desejo. Então vou lá e jogo aquilo. Essa é a parte do ego. Só que se você continuar estudando essa parte de psicologia junguiana, ou psicologia profunda em geral, você vai descobrir que existem outras camadas mais profundas que o ego normalmente não tem acesso. Então, na psicologia junguiana tem o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. E aí que entra essa questão que o Greg falou de jogar o que você não joga. Foi um experimento que eu fiz comigo mesmo, ok, eu gosto de determinados jogos. Eu consegui traçar o meu próprio perfil, né? Olhando os jogos que eu jogava, falei, tá, e por que eu não jogo esses jogos? E aí eu comecei a entender que realmente eu estava simplesmente jogando o jogo do ego. Então o ego quer fazer isso. Tá, mas o que acontece se eu fizer o que o ego não quer? Né? Se eu for justamente alguma coisa que não me atrai, que me repele. E se eu fizer aquilo especificamente, o que vai acontecer? E aí eu comecei a perceber que, de início, né, você tem sempre parece intransponível quando você vai fazer alguma coisa que você não quer, que você não gosta. Mas quando você começa, persiste, você descobre partes de você mesmo que você nem sabia que existiam. E quando você descobre, você traz para a consciência, e o ego é capaz de pensar a respeito daquilo, você começa a fazer uma coisa que é chamada de integração. Então, elementos que até então eram seus, mas você não sabia que eram seus, e você não tinha acesso, porque você não sabia que eram seus, você começa a ter acesso. E aí você começa a descobrir que a personalidade é uma coisa muito mais maleável do que a gente imagina. É só que a gente fica tão focado, tão hipnotizado naquilo que o ego quer, que o ego gosta, que a gente começa a acreditar piamente que isso é verdade. Que nós somos isso, em exclusão de tudo à sua volta. Só que quando você começa a quebrar essas ilusões do ego, e começa a fazer coisas que ele não acha legal ou bacana, você começa a descobrir que você pode fazer qualquer coisa, na verdade. Então acho que esse para mim foi a grande descoberta, que não existem limitações. As limitações, elas são todas autoimpostas. Mas a gente tem que entender isso, não só entender, tem que agir em cima da consciência que você toma disso. E a maneira como eu escolhi de passar por esse processo de autoconhecimento foi através dos jogos, né? Então, eu acho que era isso, Greg, que você queria, você estava se referindo, essa questão do jogar, né, jogar o que você não joga. Isso. Né? E você conseguiu de fato se divertir fazendo isso? Jogos que você não jogaria passaram a ser interessantes para você? Aí a gente tem que conversar sobre a palavra diversão. Pode ser? Pô, claro que pode. Diversão, e isso é uma coisa importante. Diversão não é especificamente... Eu não sei, eu acho que a gente tem uma visão muito difusa do termo. Então, eu não sei se as pessoas... Normalmente a gente entende assim, diversão é uma coisa que te deixa, sei lá, feliz, ou... Não sei, mas feliz é uma coisa relativa também. Algum tipo de prazer, porque se eu estou fazendo alguma coisa maçante, o meu primeiro impulso é parar e não continuar. Exato. Ok, vamos por aí. Então, o que é diversão? Se você for olhar para a raiz da palavra, para a etimologia da palavra, diversão significa literalmente dois lados. Tá? Então, como assim? Diversão é dois lados. Tanto que em inglês, diversão, né, é fun. Se você falar diversion, em inglês, você está falando de uma divergência. Sim.
né? Mas é a mesma raiz etimológica, é a mesma raiz. Então, diversão é isso. São dois lados, ou você poderia dizer dois caminhos, por assim dizer. Algo que aponta para dois lados específicos. Então, normalmente, como que eu explicava a diversão nas palestras? Você tem uma linha, imagina uma linha reta, e essa linha reta é a sua vida cotidiana. Agora, imagina que quando você entra naquilo que você falou, né, de ter o prazer de fazer alguma coisa, que você gosta, imagina que você cria uma linha que diverge da linha principal. Tá? Nesse momento que você diverge, você entra como que numa outra realidade, tá? Que não é o seu cotidiano maçante, que não são as coisas chatas, que não é aquela vida que você leva todo dia. Quando você entra, principalmente falando de jogos, você entra no jogo, começa a jogar, se você realmente entra no jogo, você temporariamente faz um switch na sua cabeça e você começa a viver uma vida paralela, né? Isso é imersão. Isso é a ideia de imersão. Então, quando você entra num processo de imersão dentro de um jogo, é aí que você encontra a divergência ou a diversão. Sim, mas você pode estar imerso num mundo que, na sua percepção, é ainda mais bosta do que o que você vive. Tipo, se eu fosse forçado a jogar uma semana de Pokémon, eu me matava. Então, é esse o ponto. É aí que entra a questão interessante. Desculpa o pessoal que gosta de Pokémon. Ok. Mas o que acontece? Mas a gente pode até conversar porque você não gosta de Pokémon. Isso é uma outra coisa. O que acontece? Para ocorrer a divergência, tem que ocorrer imersão. Então, imersão e a divergência, eles andam juntos. Não é possível ter diversão sem imersão. Diversão de verdade. Quer dizer, você realmente se entrega para aquilo. Né? Você se abaixa todas as suas defesas e fala, não, agora eu vou. Né? Então, a ponto de você esquecer do outro mundo. Então, quando você não gosta de uma coisa, normalmente você não consegue divergir. É praticamente impossível, porque você não consegue a imersão. Faz sentido. Certo? Então, normalmente, a imersão, quando você tem a imersão em algo, é porque você tem uma correlação psicológica com aquilo. Existe uma correspondência psicológica. E naquela correspondência psicológica é como se fosse uma abertura. Você abaixa a guarda e fala, eu acredito nisso. Eu aceito isso. E aí você vai. Então, aí ocorre a divergência, ocorre a imersão e ocorre o processo de diversão. Aquilo que a gente chama de diversão. Então, qual que foi o processo aqui? Eu tinha um outro objetivo ao fazer isso. E é lógico que de início foi difícil. Né? Mas exigiu um trabalho bem consciente, assim, de como eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso. Mas conforme eu fui indo e fui quebrando as minhas barreiras psicológicas, eu fui entendendo que eu era muito mais do que aquilo que o meu ego dizia que eu era. E isso foi me mostrando outros mundos, literalmente, mundos internos. Porque todos os jogos são reflexos de mundos internos. Né? Mas isso exige um processo de autoconsciência, é um processo de falar assim, eu vou fazer isso de propósito, vou ser teimoso e vou conseguir, né? Então é lógico que é difícil conseguir a diversão nisso, mas quando você consegue dar um passo para trás, olhar um pouco de fora do ego, você começa a ver as coisas de uma maneira um pouco diferente. Aliás, isso, simbolicamente, vocês lembram do livro Stardust? Sim, claro. Teve o filme depois, né? Você tem o mundo normal, aí você tem um muro, e tem o mundo depois do muro, né? Isso é bem simbólico, né? Eu estou dando esse exemplo, mas você vê esse exemplo em vários lugares, mitologias, onde sempre existe um limiar, uma barreira, que divide você, o mundo normal, desse mundo fantástico, né? E como que você ultrapassa a barreira? Né? Isso na verdade, é uma
é um dos grandes assuntos das chamadas escolas de mistérios, de todas as épocas. Né? Como que você transpõe o limiar? Então, quando você pode entender, inclusive, que do muro para cá é o ego. É o mundo do ego. É o mundo que você está acostumado. É aquilo que você chama de mundo real. Do muro para lá é alguma coisa meio esquisita que você fala, não quero nem meter a mão ali porque eu não sei o que rola daquele lado. Então, quando você fala assim, vou jogar coisas que eu não gosto, vou até o fim e vou tentar entender essa experiência. Você está meio que pegando a marreta e batendo no muro. Agora vou. Né? É interessante. Eu recomendo essa experiência para todo mundo. Assim, mas doses homeopáticas, tá? Porque pode ser muito intenso, tá? Mas se você fizer isso devagarinho, com essa consciência assim, não, eu quero entender o que tem do outro lado, você se surpreende. Eu tenho a impressão de que... Desculpa. Manda ver, Põe. Eu tenho a impressão de que esse tipo de evento assim acontece com uma certa facilidade se tu tem uma influência de um terceiro. Ou seja, no meu caso eu tive vários jogos que eu nunca teria parado um segundo pra olhar, que minha esposa curte pra caramba, e eu sentei e eu joguei com ela, sabe? Sim. Ou assisti ela jogando, tive a experiência, sabe? Sim, e acaba sendo um negócio assim que a gente acaba se tornando, se imergindo, né? Tipo, se tornando parte daquela coisa por causa da influência de terceira pessoa. Agora, espontaneamente ir buscar um jogo que eu não tenho interesse me parece um esforço... É um esforço enorme, juro pra você. Mas isso que você falou é interessante, porque quando você tem uma outra pessoa do seu lado, nós enxergamos, a gente tem um mundo à nossa volta que a gente chama de mundo consensual. Mas ninguém experimenta esse mundo do mesmo jeito. É impossível duas pessoas enxergarem o mundo de maneira perfeitamente igual. A nossa experiência interna é diferente. Então, quando você se junta com uma outra pessoa e a pessoa te convida para uma experiência diferente e você aceita, na verdade, o que acontece, essa pessoa, ela entra num processo simbólico de se tornar o guia. E esse guia, existe um arquétipo relacionado com a figura do guia. Alguém que te ajuda a transpor. Seria um facilitador para você abaixar suas defesas e facilitar a imersão, no caso. Exato, mas perceba que normalmente assim, vem de um amigo, vem do marido, da esposa, de alguém que você confia e que você permite abaixar a guarda do seu ego. Se não for alguém que você confia, se não for uma pessoa desse tipo, você não abaixa a guarda e você não tem a experiência. E a pessoa não se torna essa facilitadora. Né? Quando você tem o facilitador, você aceita que o facilitador te guie, você começa, na verdade, meio que enxergar as coisas do ponto de vista daquela pessoa. Que não é o seu ponto de vista. É ligeiramente diferente de como você enxerga o mundo. E se você aceita isso, e você fala, poxa, nunca tinha pensado dessa maneira, isso expande a sua consciência. Você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. E aí você começa a perceber que, na verdade, tudo que a gente tem na vida são pré-conceitos. Conceitos anteriores, né? Isso é um preconceito, é um conceito anterior. Então você gera um conceito anterior, aquilo fica gravado em você, você toma aquilo como verdade e aquilo te guia. Né? Quando você permite que outras pessoas à sua volta, você baixa a sua guarda e deixa que as pessoas te mostrem um outro mundo, você aceita e você vai, isso é transformador, não tem como não se transformar. Então isso é uma outra maneira, de repente assim, Márcia, você tem que achar alguém que curte Pokémon, alguém que você confia. Não, assim, vamos lá. Não me misturo com essas pessoas. Só pra dizer, eu curto Pokémon pra um caralho, viu? Eu sei. Aí. Tamo aqui junto nesse chat. Mas, cara, você chegou a ter alguma coisa que você falou, não, isso aqui não vai não, brother. Sei lá, porrinha 3D não vai rolar, ou sei lá, jogo do bicho mobile não é pra mim, eu não consigo jogar isso. Teve alguma coisa assim? Não. Você fala, meu, vamos tentar tal coisa? Vamos aí. Mesmo que eu não goste, mesmo que... não, vamos tentar. Não significa que, assim, vou até o fim e tal. Mas eu tento. É que ultimamente, assim, meu tempo está ficando cada vez mais escasso.
Então, eu tenho que selecionar bem o que eu vou escolher de experiências na minha vida ou não. Mas qual que era a métrica de não sucesso? lembro Do de coisa tipo, assim. eu joguei uma tarde ou eu terminei o jogo? Ou eu... Terminar o jogo. Ok. Terminar o jogo. Para mim, era sempre isso. E contra a minha natureza. Então, um exemplo muito legal de um jogo desse foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Porque é um jogo de ação. Nunca fui muito fã de jogo de ação. Eu gosto mais de jogo em turno. Eu posso fazer uma alta análise aqui enorme. Por que eu gosto de jogo em turno? Em RPG eu sempre jogava com mago e tal. Porque tudo tem significado. E eu falava assim, beleza, esse tipo de jogo vai totalmente contra a minha natureza. Eu vou jogar esse jogo. E fui. Parecia que, sei lá, eu tava jogando com os meus pés, né? Eu tinha colocado o joystick nos meus pés e não conseguia fazer porcaria nenhuma. Antes de retomar o ponto, né, que o Edgar tava falando, só vale um disclaimer que o Edgar, ele fazer toda essa experiência requer você entender um monte de coisa que eu, por exemplo, não entendo tão bem, então por isso que teve os resultados que teve, né? Sim. Só vale lembrar isso, que não é simplesmente sentar e jogar e esperar algo que vai acontecer, você tem que analisar com um certo cuidado esse assunto. É um processo, você tem que estar consciente, né, do que você está fazendo. Exato. É um processo de autoconhecimento. Você tem que falar assim, eu quero, eu vou. Não estou mais me importando se eu gosto ou não gosto. Essa não é mais a minha métrica. Eu falo assim, eu entendo que por trás dessa experiência tem algo significativo. E aí você não se importa se aquilo é prazeroso ou não. A sua perspectiva muda, né, em relação a esse tipo de experiência. Mas voltando ao Senhor dos Anéis. Eu persisti, cheguei na antepenúltima fase e ali eu travei. Me deu uma angústia, assim, um sentimento muito forte e eu não consegui mais jogar dali pra frente. Eu não conseguia ligar o videogame, pegar o controle e jogar. Foi um negócio, assim, me travou bonito. E aí o que eu fiz? Eu parei de jogar temporariamente. Eu falei assim, beleza, não consigo jogar agora, mas eu vou voltar. E demorou um mês para eu conseguir voltar pro jogo. Então, mas voltei. Mas você atribui essa pausa e essa dificuldade de retomar o jogo ao jogo em si, a sua relação com o jogo? Não. Ou algo externo que estava acontecendo na época e você só não conseguia voltar e jogar ele? Não, era a minha relação com o jogo. Era um processo, isso se chama projeção psicológica. Eu estava, em termos junguianos, seria a projeção de sombra. Então, aquele jogo era uma sombra enorme para mim. A sombra é um elemento inconsciente seu. Tá? Isso está relacionado ao seu inconsciente pessoal, não ao inconsciente coletivo. Então, é alguma coisa sua, mas que está fora da esfera de experiências do ego. Então, o ego ele não consegue articular aquilo. Então, a analogia que Jung fazia é de você estar numa sala totalmente escura, você liga um lampião fraquinho, e aí o lampião ele vai iluminar alguma coisa à sua volta, mas não a sala inteira. A sala é muito grande e o lampião não consegue iluminar tudo. Então, conforme você fala assim, eu quero ver o que tem no outro canto da sala, você vai com o lampiãozinho lá para o outro lado. Quando você ilumina aquele lado, o outro lado ficou escuro. Então, a amplitude do ego seria a luz do lampião. Então, a ideia é que você consiga aumentar essa luz do lampião, por assim dizer, para que você consiga enxergar mais da sala escura. E o que você não enxerga é a sombra. E aí você só consegue falar sobre aquilo que a luz do lampião está iluminando a sua volta. Então, uma analogia que o Jung fazia. Então, era um processo de projeção de sombra minha. E não era uma coisa de momento, era uma coisa que eu já vinha carregando há muito tempo. Era aquilo que a gente chama de personalidade. Então, a gente acaba criando a nossa personalidade como uma escolha de coisas que você quer mostrar para o mundo e outras coisas que você joga para baixo do tapete que você acha que não são importantes. É o que o budismo chama de identificação, né?
Sim, sim, exatamente. Isso, quando eu fui jogar O Senhor dos Anéis, eu desafiei o ego, a simplesmente meter a mão no escuro ali, onde o lampião não chegava, e ver o que tinha lá. E não é uma experiência, de início, não é uma experiência fácil. E eu acho que vale bem o que o Greg falou. Você tem que estar preparado para coisas, para o inesperado, né? E o inesperado para mim foi realmente esse sentimento de angústia, que eu não conseguia mais chegar perto do jogo. Então eu esperei um mês até esse sentimento reduzir a ponto de eu conseguir ligar o jogo de novo e jogar. Aí eu joguei, não consegui passar daquela fase, me deu angústia de novo, parei, falei, tá bom, vou esperar de novo, mas eu volto. Aí não foi um mês, foram 2 semanas. Então demorou 2 semanas, voltei, joguei, passei para a penúltima fase, não consegui passar dela, me deu angústia de novo, parei de jogar, falei, eu volto. 1 semana depois, fui lá, consegui jogar de novo, fui para a última fase, não passei da última fase, deu angústia de novo, parei. 3 dias depois, fui lá e consegui terminar o jogo. Então, nessa brincadeira aí foi o quê? Uns 2 meses. Nessas 3 fases, para conseguir terminar o jogo. E quando eu consegui terminar, a experiência, de novo, só posso fazer analogias. Eu lembro de um trailer do Skyrim, que o cara, ele mata o dragão, e aí ele absorve o poder do dragão, né? Então aparece o poder do dragão vindo para ele, assim. Eu me senti mais ou menos assim, quando eu terminei o jogo. É inexplicável esse tipo de sentimento. Mas, tá bom, mas que vantagem Maria leva em fazer isso? Daquele momento em diante, eu comecei a fazer coisas na minha vida que eu não conseguia fazer antes. Eu carreguei aquela experiência para a minha vida cotidiana. E eu comecei a agir de uma maneira diferente. Porque eu toquei uma área que sempre foi minha, mas eu sempre neguei. Quando eu consegui integrar aquilo, a minha vida, de repente, a minha percepção de mundo mudou. E como a minha percepção de mundo mudou, as minhas ações mudaram, por consequência. Né? Então, assim, isso é um jogo. Né? A gente não pode perder de vista que a gente está falando de jogo. Que normalmente as pessoas, elas jogam de maneira inconsciente, ou simplesmente para passar tempo, ou por escapismo. Como escape, né? Exatamente, escapismo. Mas você pode pegar essa mesma experiência que as pessoas estão simplesmente gastando tempo, perdendo tempo. Ela pode parar e falar assim, ok, eu gosto de jogar isso, mas como que eu posso tornar isso mais produtivo de um outro ponto de vista? Né? E quando você fala, ok, vou fazer isso, e você encara o desafio, e as coisas começam a mudar à sua volta, tudo muda, a sua forma de jogar muda, a sua percepção não só do jogo, mas do mundo muda. Enfim, é lógico que falar desse tipo de coisa é um negócio meio utópico, meio idealista, mas era isso que eu tentava levar para as palestras. Gente, vocês já gastam tanto tempo jogando. Vocês podem se conhecer simplesmente, sabe, você não precisa perder mais nem 1 minuto da sua vida, é só fazer o que vocês estão fazendo. Mas façam com consciência. Mas usar isso como uma ferramenta, né, de autoconhecimento e desenvolvimento. Né? Exato. Né? Não precisa ir, sei lá, para o Tibete, virar monge. Se quiser, tudo bem. Mas a gente tem muitas ferramentas à nossa volta. Na verdade, a maior ferramenta, isso a gente entraria no chamado tantrismo. A maior ferramenta que a gente tem para trabalhar são os nossos próprios desejos. Se a gente conseguir entender que os nossos desejos têm uma raiz, têm um porquê, têm um significado, e começar a buscar a raiz desse desejo, o fio da meada desse desejo, você pode usar o desejo
para se conhecer e se modificar. Esse foi o papo mais cabeça que a gente teve nesse podcast até hoje, brother. Tem uma E tá só bem no começo, né? Tipo, é bem superficial ainda. Dá pra ir bem. Não dá, não tem tempo para aprofundar. Isso aqui é bem realmente assim, a pontinha do iceberg do negócio. Dá pra ir bem longe. Essa sensação de, tipo, angústia em relação ao jogo, ou enfim, talvez da tua experiência, mas a pergunta é mais no geral, tem a ver com a percepção de si próprio de ser capaz, de ser bom, eu não compreendo bem o que é esse bloqueio, na verdade. Esse bloqueio, na verdade, pode ter vários. A causa é diversa, tá? Ela pode ser cultural, ela pode vir de educação. E normalmente, desde pequenininho, a gente absorve tanta coisa do ambiente, dos nossos pais, dos nossos irmãos, primos, coleguinha de escola, professor, e por aí vai. E durante muito tempo, a gente absorve as coisas de uma maneira inconsciente. E essas coisas que a gente absorve, enquanto a gente não consegue pensar a respeito daquilo, vão formando uma espécie de mapa na nossa cabeça. E existe uma frase né, do Korzybski, que ele fala que o mapa não é o território. Então, usando essa analogia, conforme você vai crescendo e vai passando pelo processo cultural, né, de crescimento, que a gente chama de educação, você tem na sua mão como se fosse um mapa em branco. E conforme você vai vivendo, você vai desenhando um mapa. Só que esse mapa que você está desenhando, ele não é necessariamente a verdade. Ele foi simplesmente o desenho, a percepção que você teve do território à sua volta e daquilo que você conseguiu colocar no mapa. E que não necessariamente é exatamente como é o mundo. Então eu posso desenhar um beco no meu mapa, mas de repente tem uma porta ali, só que eu não vi a porta. Para mim é um beco. Então a gente, isso é a interação entre o ego, ou a sua consciência pessoal, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e do outro lado a consciência coletiva, que é o que a gente chama de cultura. Então, esses 4 elementos vão brincando um com o outro. E dessa interação desses elementos, você vai desenhando seu mapa. E isso vai gerando a sua percepção, aquilo que você chama de realidade. Então, pode ser que, de repente, quando eu era pequeno, aconteceu alguma coisa na minha vida que eu queria fazer, mas tive medo, e as pessoas à minha volta, meus pais, um professor, sei lá eu, alguém, em vez de me encorajar, em vez de mostrar, não, você pode, de repente não soube lidar com a situação, ou simplesmente foi lá e me protegeu, e não permitiu que eu fosse em frente. Então, inconscientemente, eu criei na minha cabeça assim, toda vez que acontece tal coisa, eu tenho que ser protegido. E a gente tem que lembrar que, assim, desde, sabe, pequenininho, a gente está sendo influenciado, bombardeado com esse tipo de coisa. Só que a gente não percebe, isso são os preconceitos. A gente vai criando esses conceitos anteriores nessa primeira fase da vida. E disso a gente vai abrindo outras coisas, e outras, sempre dessa base. Você achou em algum momento que você penderia mais para o lado de game design ou narrative design, ou alguma área onde você pudesse explorar mais esses conceitos que começaram a te interessar? Ou programação sempre foi uma certeza para você, mais especificamente para programação de jogos? Eu nunca tive certeza de nada. Na verdade, uma das coisas que me levou para o mundo dos jogos é que os jogos reúnem inúmeras coisas que eu gosto de fazer. Então, desde pequeno, eu gosto de desenhar, por exemplo. Estudava desenho. Eu estudava música. Adorava escrever.
Adorava inventar história, adorava inventar mundos e por aí vai. Quando eu olhei para os jogos, falei, caramba, nos jogos eu posso reunir tudo que eu gosto de fazer, né? E na verdade a programação foi uma coisa, por isso que eu falo assim, eu finjo que eu sou programador, mas foi uma porta. Eu tinha facilidade, né, em entender como funcionava a programação e acabei indo para esse lado, pura e simplesmente porque o meu ego ele tinha essa propensão, né? Agora, a questão de game design e tudo mais, eu tenho ideias para jogos, sim, mas eu estou guardando elas para o momento certo. Não acho que agora é o momento para mim de pensar assim, vou fazer meus jogos e tal. Vai chegar esse momento. Então, como um desenvolvedor independente, né? Por enquanto eu estou angariando outras experiências que eu sinto necessidade. Então você não busca, por exemplo, narrative design ou game design como carreira, não é algo que te interessa? Não. É porque eu costumo dizer que é muito difícil você ser bom em alguma coisa que você não goste. E para você ter feito carreira com programação, mesmo tendo todo esse interesse na psicologia, no simbolismo, até nessa sua jornada de autodescoberta ou autoconhecimento, e ainda assim você ter perseguido e persistido na área da programação é curioso, no mínimo. É porque assim, eu fiz essa comparação com um amigo meu um tempo atrás. Você pode ver a sua vida consciente como eu chamei de a sua vida solar e a sua vida inconsciente como a vida lunar. A vida solar é a vida do ganha-pão. É o dia a dia, é o cotidiano, são as coisas que nem sempre são divertidas, mas que são necessárias, que você tem que fazer. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão do que tem que ser feito. E então eu me enxergo como programador na minha vida solar, né, no meu cotidiano, é onde eu consigo meu ganha-pão, é onde, enfim, é um aspecto da minha vida e ele não pode ser rejeitado. Mas existem outros aspectos que são os lunares que estão ligados aí, mais a sua pergunta, né, a game design e tal, que eu sinto a necessidade de expressar, sim, mas que o meu entendimento do aspecto lunar é que o aspecto solar é aquela coisa mais pragmática, ou como a energia solar, né? Simbolismo da espada, da energia masculina e por aí vai. É uma coisa mais pragmática. Então, vou fazer carreira, vou ganhar dinheiro e tudo mais. Essas outras coisas que a gente, né, de criar uma narrativa em cima disso e tal, eu não me vejo fazendo um jogo desse para tentar ganhar dinheiro. Acho que esse é o ponto. No momento que eu for fazer uma coisa dessas, vai ser porque eu vou tentar expressar o que eu estou chamando de aspecto lunar. E ao expressar esse aspecto lunar, eu vou ter outros objetivos em mente. E esses objetivos eles não têm nada a ver com a vida pragmática, a vida cotidiana. Então, isso é bem interessante, né? Porque se você vê muito jogo que faz sucesso, indie saiu disso, né? Era simplesmente o cara fazendo o jogo dos sonhos dele, o jogo que ele queria. E quando você põe todo esse empenho, paixão, a chance de dar certo é grande, né? Não é todo mundo que faz. Então, mas isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Então você vê lá, o fulano fez um jogo, vamos pegar, eu lembro, sabe, de cabeça, o Stardew Valley. Né, eu acho que é um bom exemplo. O cara demorou acho 4 anos fazendo o jogo, fez sozinho. E aí por quê? Por que ele fez o jogo? Porque era o sonho dele. Ele não estava pensando assim, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famoso. Não, ele estava simplesmente seguindo o sonho dele. E aí a coisa, como ele fez realmente, né, colocou todo o amor dele em cima do negócio,
quando as pessoas vão jogar, elas sentem aquilo. Tá ali, tá evidente. Então, aí vira um sucesso. Aí o que acontece? Um monte de gente fica tentando imitar o sucesso do cara. Só que ninguém entende que a fórmula básica do cara foi o amor. O amor que ele tinha pelo que ele fez. E é interessante dele em específico, porque se eu não me engano, ele não tinha nenhum background em desenvolvimento nem em arte, né? Sim. E ele foi aprendendo, ele falou, acho que talvez ele era programador .NET, e falou, eu achei o XNA porque era parecido com o que eu já sabia, eu não sabia desenhar, eu fui aprender pixel art, por isso que é pixel art, né? Porque foi o que ele aprendeu, e realmente, se você não gosta do que você está fazendo, você não coloca todo esse empenho, né? 4 anos, cara. Não parece. Se eu não me engano, foi 5. Aí a gente entra em questões mercadológicas, né? As pessoas, que nem na King, internamente sempre falam, né? Estamos procurando o next billion dollar game, próximo jogo bilhão de dólares. E eu acho engraçado, King, se vocês estão me ouvindo, eu tô falando isso abertamente, tá? Meu, é bobeira. Larga a mão disso, cara. Ninguém na empresa acredita nisso. Você pode perguntar, ninguém acredita nisso, meu. Para de falar isso, meu, e jogar isso para os funcionários. O pessoal sai, vira as costas e fala, meu, que bobagem. Mas enfim. Eles estão Acontece Next Billion acontece Dollar na Match Playtica. 3. Então. Acontece com a gente na Playtica também. Eles falam que eles querem ser o maior no âmbito casual, querem fazer jogos super sucesso todo ano. Mas cara, mas vira as costas e o pessoal de certa forma tem que mirar no mais alto possível, sabe? Nesse caso aí, eu não sei, porque a única coisa que eles fazem com isso é desmotivar os funcionários. Ninguém acredita naquilo. Só quem fala. Ninguém acredita. É muito louco. E em vez de falar assim, gente, vamos fazer a coisa, vamos colocar o nosso amor pela área e vamos criar alguma coisa que vai tocar as pessoas. É a mesma, você está falando a mesma coisa, só que de um ponto de vista diferente. Amor, mas, assim, o apelo humano da coisa em vez do apelo, sei lá, puramente comercial, né? Sim. O problema é que quem fala tem apego pelo resultado. Só que tá falando para quem tem apego pelo processo. Então, são os dois lados da comunicação estão olhando para partes completamente diferentes da coisa, sabe? Por exemplo, quem fala, vamos achar o próximo jogo de $1 bilhão. Só que o cara que tá lá escovando o beat todo dia, ele quer botar o nome dele em algo bom. Ele não quer... Porque ele não ganha $1 milhão, sabe? Ele ganha o nome dele nos créditos no final das contas. E são interesses diferentes, né? Mas você vê, aí a gente entra numa questão, você citou o budismo um tempo atrás, e eu vou citar o budismo de novo, né? Eles falam que o Buda, ele era muito bom, porque quando ele ia falar com as pessoas, ele falava no nível da pessoa. Então ele olhava para a pessoa e falava assim, essa pessoa aqui, ela é capaz de compreender as coisas de tal maneira. Ele ia lá e falava para aquela pessoa, e a pessoa entendia. Então, aí eles falam, bom, isso é sabedoria. Então, o que está faltando para a liderança nas empresas? Sabedoria. Assim, para de ficar chutando cachorro morto. Esse tipo de papo não chega naquelas pessoas. Você tem que saber olhar para o ser humano e falar, ok, qual é a motivação daquele ser humano? E tocar o ser humano. Mas, enfim, a empresa vai ficando grande, vai perdendo esse contato, né? Vai se burocratizando, vai colocando, né, a camada de gerenciamento vai ficando cada vez mais grossa e burocrática e vai perdendo contato com o ser humano. A minha pergunta é um tópico que é um pouco polêmico e já foi... E é bem complexo até os dias de hoje, que é sobre meninas, mulheres jogando videogame, o porquê que durante tanto tempo era majoritariamente homens que jogavam, como eles jogavam, como um game designer influencia nisso e o que a gente precisaria para a indústria evoluir, porque ainda hoje é uma indústria um tanto quanto hostil quando você fala de mulheres e videogame, apesar de ser mais aberto do que era quando a gente conversou disso lá 10 anos atrás a primeira vez.
ainda é difícil, e eu lembro de você ter comentado algumas coisas que faz a gente pensar do porquê atrai mais um tipo de gente do que do outro. Esse é um assunto que hoje realmente é complicado de conversar, porque as pessoas, parece que assim, elas têm um gatilho emocional muito forte hoje em cima disso, mais do que nunca. Se você for olhar o porquê começou com uma coisa onde só meninos começaram a jogar, era muito raro ter uma menina, é por causa da consciência coletiva. Tá? Então, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que ainda é um pouco paternalista, em alguns países já não é tanto, em outros ainda é demais. Depende muito da cultura, depende muito da consciência coletiva. E se você for olhar os jogos ali na virada da década de 70 para a década de 80, os jogos que eram feitos, não é que eles eram feitos para rapazes, é que o que podia ser feito naquela época apelava para os rapazes. Então, eram jogos de reflexo, e que, a gente falando de arcades, né? Jogos de reflexo onde o objetivo era colocar o seu nome no top 10. Ali né? E poder falar para os seus amigos, tô ali, ó, aquele ali sou eu. Então, era um ambiente que promovia muita competitividade nesse sentido. E aí, de novo, mas reflexo, isso não é coisa de menina? Aí, de novo, é cultural. Naquela época era assim, isso é coisa de menino. Né? Então, quem jogava eram os meninos. Fator cultural. A indústria de jogos, ela foi indo por esse lado, até surgirem os celulares, né, os smartphones. E ali nos smartphones começou a revolução. E aí, ali, hoje, tanto que se você for ver jogos Match 3, se você for conversar com as empresas, vão falar assim, quem é o público-alvo? Mulher. Mulher de 25 a 50 anos, tal. Ninguém fala de homem. Quando vai fazer, vai criar... Bom, tem alguns Match 3 que são voltados mais para homens. Mas se você for pensar no estilo Candy Crush, o alvo são as mulheres. Tá? Mas por que então? Né? Onde ocorreu essa mudança? O que aconteceu? E aí entra um outro preconceito, que são quando a gente quando a gente fala do mercado de jogos casuais. Tá? Jogos casuais, na verdade, são jogos que apelam para uma certa característica psicológica e, portanto, para uma certa personalidade. E aí, por questões culturais, calha de ser a característica que apela majoritariamente para as mulheres. Então, não é uma questão de, porque é jogo de mulher ou é jogo de homem. É que simplesmente a indústria, ela está seguindo os meandros da cultura. É legal comentar também que é majoritariamente, né, que nem você falou. Sim. Existe gente que concorda e que discorda, mas somos diferentes. Talvez homens e mulheres, talvez pessoas A de pessoas B. Então, majoritariamente isso apelava, dado o contexto histórico, contexto da época, e é o mesmo que acontece hoje em dia, né? Só pra deixar claro que não são as nossas opiniões pessoais, nem nada do gênero, tentando rotular ou tentando excluir, mas é só... Pode acontecer para os dois lados. Se alguma prova a gente tem, se alguma dado a gente tem, que funcionou, foi dessa forma até agora, né? Não, e é uma coisa tão orgânica que, como ele falou, no início era uma coisa que apelava mais pro reflexo. Isso, no momento, culturalmente, era um atributo masculino. Então, ok, vamos explorar esse público. E aí, com o advento dos jogos mobile casuais, organicamente começou a ser explorado pelo público feminino, e não houve uma resposta antagônica da indústria do tipo, não vamos continuar produzindo, vamos mudar a fórmula para apelar para outro público. É simplesmente money talks, cara. Se esse público está consumindo, vamos expandir para a gente conseguir atingir cada vez mais desse público, sabe? Não existe ativamente um movimento de excluir ou só incluir um determinado público, se você for analisar isso friamente. Exatamente. Quando eu falei, e assim, eu tenho visto isso diariamente, né?
Normalmente os match 3, os estilo Candy Crush, é explícito isso. Quando você vai testar o jogo, antes de lançar, você testa só com mulheres. Você não testa com homens. Porque o público-alvo são as mulheres. É dessa maneira que a gente pode monetizar, é assim que vai ser rentável, então é assim que a gente vai fazer. Não é uma questão de homem ou mulher. E é até legal, porque agora tem mercado para os dois, né? A gente não deixou de fazer os jogos que atendem outros tipos de gente. A gente só incluiu um público novo que talvez antigamente não ia olhar para os jogos como entretenimento. Edgar, me diga uma coisa. Hoje você está trabalhando, você está 2 anos já na Suécia. 2 anos e meio, né? A tua ida para aí se deu, acho que por conta da tua ida para King. Isso. Como é que foi essa coisa de entrar de fato na indústria? Eu não sei se isso ainda aconteceu no Brasil ou se tua entrada na indústria foi direto aqui na Europa ou estúdios grandes. Eu considero realmente assim que eu meti o pé na indústria aqui na Europa. Até então era tentativas, né? Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, mas nada que você poderia dizer assim, não, é uma carreira sólida. Eu estava tentando, né? Buscando. Valeu, Bruno. Eu também, daqui a pouco eu tenho que desconectar. A linha principal tá chamando já. Eu já divergi demais. Realmente eu considero que eu entrei na indústria quando eu entrei na Europa. E você sabe que quando você entra aqui, muda tudo. Você vê o assédio dos headhunters e você fala, caramba, né, tem tanta coisa aqui no Brasil, a gente fica desesperado buscando um caminho. É uma mensagem de LinkedIn por dia, né? Mas é isso mesmo, às vezes mais do que uma, e não é porque o cara é bom, é porque realmente, assim, tem certos profissionais aqui que estão super escassos. Né? Aqui na Finlândia, acho que se eu não me engano, 25-30% da indústria de jogos é de fora da Finlândia. E eles precisam contratar gente. Tem toda hora headhunt atrás e é aberto, né? Porque a gente tem uma organização aqui que toma conta dos videogames e eles falam, cara, a gente precisa contratar, a gente precisa trazer gente. Na Alemanha também é péssimo. Você vê, eles estão contratando carioca. Ô, louco, não fala assim. É bacana que, se você pegar e olhar o perfil de nós três e do Bruno mais voltado para a área de programação do que de jogos em si, é que a gente não teve uma carreira super sólida no Brasil no que diz respeito a trabalhar em grandes lugares ou por muito tempo. Mas a gente sempre teve projetos pessoais, a gente sempre correu atrás de aprender no nosso tempo livre, de se desenvolver no tempo livre. Sim. Foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego na área e foi assim que eu consegui vir para fora também. Não é que não é possível você vir antes, mas quando você é casado, tem filho ou quando você já tá mais velho, é mais difícil você simplesmente abrir mão para uma oportunidade mais inicial, né? Então, e uma forma que é muito comum no Brasil e também uma dica que eu pessoalmente deixo é trabalhe nos seus projetos pessoais, aproveita enquanto você não precisa lavar roupa e pagar conta. Sem dúvida. Mas eu quero... E não leva 10 anos para se formar na faculdade. Mas eu quero adicionar uma coisa, porque eu também demorei 10 anos para me formar na faculdade. Mas, eu tô no 10º ano agora, ano que vem eu passo você e aí eu volto pra escola. Quando eu vim aqui pra Suécia, eu estava para fazer 38 anos, casado e 2 filhos. Não é impossível. Não é impossível. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não, agora eu tô velho, agora eu tô casado, agora não dá. Claro que dá. Claro que dá. Espero deixar isso como exemplo. E a história da King foi legal, né? Porque eles te contrataram num momento que você não era o momento ideal para você. Eles foram super pacientes comigo, com a situação, entenderam tudo, esperaram, né? Eles falaram, a decisão é sua, a gente quer você aqui. Né? Mas nunca foi assim no sentido de pressão. Foi um processo legal. Nesse sentido, eu não tenho muito do que reclamar da King, não. O lado humano da King é bacana. É que existe uma desconexão com outras coisas dentro da King. Isso é uma outra história. Mas eles esperaram, eles bancaram, fizeram tudo, né, para que eu viesse para cá. Isso é legal, porque às vezes no Brasil, a gente tem a questão da síndrome de vira-lata no Brasil,
E a gente fica sempre com um complexo de inferioridade. Mas será que eu sou bom o suficiente? Será que eu posso? Será... E a maneira como as coisas acontecem no Brasil vão só piorando esse sentimento. E de repente, quando você descobre que uma empresa fora do país, sabe, está esperando, falando assim, não, nós queremos você aqui. Só, caramba, olha só, eu tenho algum valor, pelo jeito. Isso foi mind-blowing pra mim também, cara. E não é porque, assim, eu não me considero um excelente programador. Eu vi gente à minha volta, assim, que dá de 10 a 0 em mim. Então, eu que sou um programador mediano, os caras valorizavam. Pô, que bacana. Então, de novo, Você é cultura. mediano, eu tô ferrado. Cara, eu sou bem mediano mesmo, cara. E quanto mais eu trabalho com gente aqui na Europa, mais eu vejo que eu sou mediano. É uma lição de humildade todo dia. É interessante, né? Porque eu te mostrei, uma época atrás a gente estava conversando sobre trabalho, sobre mudar de empresa. Essa síndrome, que acho que o nome popular ficou como síndrome do impostor, mas que acho que persegue todo mundo em algum momento. E eu tava me questionando, e eu te mostrei a mensagem do meu lead, né? Que eu fui perguntar pra ele, cara, por que você me contratou? Eu lembro que eu não fui tão bem na entrevista. Eu lembro que eu dei umas engasgadas que não era pra dar. E aí ele falou, cara, achar. No caso, né, eu trabalho com Unity, achar programador C Sharp tem aos montes. Mas achar gente que tem que encaixa com o perfil da empresa, algumas soft skills, mas que também tem o lado técnico que a gente reparou que consegue aprender fácil, é muito difícil, né? Bom, eu consegui um emprego, né? Eu Sim. trabalhei em 3 lugares diferentes aqui na Europa. Foi tipo sonho conseguir trabalhar com AAA, conseguir ter meu nome nos créditos de um jogo para console, para PC. Sim. Pô, é mó legal isso. E eu não me acho muita coisa, sabe? Só tento um pouco mais a mais. O Ed Carro falou um pouco dessa síndrome do vira-lata, né? E que às vezes a gente fala assim, não vou aplicar, não tem jeito, eu sou velho, tô casado, tenho 2, 3 filhos, não vai rolar e tal. E ele tá desde o início da conversa aqui citando vários autores, vários nomes expressivos, e eu preciso colocar um dos meus pensadores contemporâneos preferidos, que é o Seu Madruga, que ele diz que não há pior batalha do que aquela que você desiste ou algo assim, sabe? Então, cara, O não você já tem, né? o não você já tem, brother. Você tem uma história engraçada, cara, que. Puta, como eu era inocente, né? Acho que eu nunca tinha trabalhado com o jogo na época. Eu sempre fui muito fã da Valve. E eu apliquei pra uma vaga na Valve. Aí eu nunca tive resposta. Um ano depois eu tive resposta. E o e-mail foi, tipo, uma das coisas mais fodas que aconteceram. Que a recrutadora falou. O recrutador não lembra. Cara, eles falaram, a gente costuma contratar gente com mais experiência, normalmente 10 anos de indústria, pessoas mais sênior. Então, por isso a gente não vai continuar com o processo com você agora. Mas no futuro, você não se sinta desencorajado, sabe? Você Sim. pode ter todas as skills necessárias para trabalhar na Valve. E, cara, foi tão inocente, porque eu acho que eu não lembro, eu tenho quase certeza que eu não tinha trabalhado na indústria ainda. E levou um ano para eu receber a resposta, mas eles mandaram uma resposta, eventualmente. E foi uma resposta positiva, dadas as circunstâncias, sabe? Foi bem legal isso. Eu batalhei, eu comecei a buscar vagas fora do Brasil em 2011. Eu consegui sair do Brasil em 2018. Foram 7 anos de paciência, sabe, diligência, fazendo um monte de entrevista, ouvindo dezenas de nãos, dezenas, não estou exagerando, dezenas de nãos. E cada vez que eu ouvi um não, eu me perguntava, ok, o que faltou? E aí, aos poucos, de novo, foi um processo de autoconhecimento, onde eu fui entendendo onde estavam as minhas deficiências, onde eu precisava estudar mais ou melhorar, que nem o Greg falou, as soft skills. Assim, qual que é o elemento mais importante? É você ser teimoso, persistente, ter paciência e falar assim, é um processo. E aprender com os nãos, né? Exato. Cada vez que você ouve um não, você tem que entender que esse não, ele está te orientando para o sim no futuro. Encarar isso como um processo, onde você vai crescer até o ponto em que você vai estar preparado para entrar.
Não tem. Por isso a gente tá falando assim, não sou o melhor programador do mundo, mas estou aqui. Então não é o fato de ser um gênio que vai te levar para aquilo que você quer. É aquela coisa da diferença entre o QE e o QI, né? O quociente emocional e o quociente de inteligência. Então, pessoas com QI altíssimo, QE baixo vai ficar onde está, vai vender sorvete na praia. Mas a pessoa, às vezes, com QI baixo, com QI alto, vai fazer muito mais do que aquela Esse sou eu. Eu também não sei se eu me incluo na outra lado de QI alto, não, cara. É o time dos feinhos esforçados, né? Exatamente, cara. Eu sou desse time, assim, de carteirinha, cara. Eu costumo dizer que eu só não tô lá vendendo sorvete na praia porque eu gosto muito do que eu faço. Não é que eu seja bom no que eu faço. É como eu gosto muito, eu gasto tempo com isso, sabe? Uhum. E é uma skill, cara, isso. E é algo que eu recomendo para as pessoas. Porque você dificilmente vai ser muito bom em algo que você não gosta de gastar tempo. Sabe? Exato. Enfim, é aquilo que eu chamei de o aspecto solar da sua vida. Cara, muito, muito, muito obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente, compartilhar aí a tua jornada, a tua carreira, o teu processo de autoconhecimento, desenvolvimento. Valeu, Edgar. Foi bem legal. Fazia tempo que eu não articulava algumas coisas. Foi bom para tirar uma teia de aranha da cabeça. Valeu, gente. Obrigado pelo papo. Valeu. Tchau. Boa noite.